Boa noite a todos. Eu também vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que é uma alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Infelizmente a Marli não pôde estar porque ela teve que ficar. O nosso filho menor, o Zuki, está estudando e alguém tinha que ficar para tomar conta dele. Mas eu tenho certeza que ela amaria estar aqui também e deve estar morrendo de inveja por eu estar aqui. Mas amanhã, se Deus quiser, vamos estar juntos de novo. Eu vou estar voltando para Porto Alegre e vendo essa celebração, o louvor, a adoração. Dona Liane me lembra de quanto eu lamentava quando eu estava ali naquela prisão e nos domingos eu ficava imaginando esse culto, vocês aqui adorando ao Senhor, e eu perguntava: Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Eu quero estar com os meus irmãos e poder te adorar também. E que privilégio hoje estar aqui celebrando junto com vocês. Que o Senhor possa nos dar mesmo esse desejo de sempre estar juntos, celebrando o grande nome do Senhor. Amém? E eu estou sendo muito mimado lá na casa da Dona Liane e do Bira, muito amor, muito carinho, e que bênção enorme. Eu estava liderando uma equipe de evangelismo lá na Guiné-Bissau, e a minha equipe foi até a casa de uma família, e naquela casa, uma casa bem humilde, sem rebocos, lógico, sem pintura, coberta de palha, e estavam várias pessoas assentadas, todas daquela família, encostadas no canto da parede daquela casa. E eles perguntaram: por que vocês estão sentados todos aqui? E não estão fazendo nenhuma reunião, estão todos tão quietos, qual é a razão? E aquela senhora, dona daquela casa, ela falou: nós estamos sentados, aguardando a morte, nos assentamos para morrer, porque já há alguns dias nós não encontramos alimentação, estamos passando fome, e não temos mais energia ou força para andar, e por isso nos assentamos para morrer. E nós transmitimos o Evangelho para aquela família e fomos embora. A situação da senhora daquela casa piorou. E um dia eu estava lá no quintal da base da missão, e chegou 3 senhoras trazendo aquela mulher até a nossa casa, e as 3 mulheres choravam, todas 4 muçulmanas, e elas diziam: ore por ela, para Jesus fazer um milagre na vida dela. E elas passaram a contar que já tinham andado com aquela senhora por diversos lugares, e a situação dela só piorava. E eu perguntei: o que aconteceu com ela? Eles disseram: ela estava no banheiro da casa dela. Então eu vou descrever um pouquinho o banheiro dela. Um lugar, um cercado feito de bambu, do lado de fora da casa, de mais ou menos uns 20 a 25 metros quadrados, aquele espaço. E ela estava tomando banho ali, quando de repente ela sentiu 2 mãos enormes apertando o pescoço dela, e ela desmaiou. E quando ela voltou em si, ela estava cega. Ela estava surda, e com o passar dos dias a pele dela começou a escamar, e quando eu a vi naquela hora, eu não reconheci que era aquela mesma senhora, dona daquela casa, esperando a morte. Ela agora estava numa situação bem pior, e a família dela também. Ela estava com a pele, parecia a pele de uma lagartixa, toda acinzentada, toda escamada. E aquelas mulheres chorando me disseram que já haviam gastado tudo que elas podiam, levando ela para mãos de curandeiros, para mãos de médicos, para mãos de feiticeiros diversos, sem obter qualquer sucesso. E nós começamos a orar por ela. E depois ela caiu de joelho no chão, dizendo que Jesus havia aberto os olhos dela e o ouvido. Um mês depois ela estava com a pele limpa também. Jesus curou ela naquela noite, e ela caiu de joelhos ali dizendo: eu quero servir, eu quero seguir esse Jesus.
a situação dela estava mal e foi só piorando até o dia que ela encontrou Jesus. A partir dali, a vida dela mudou quase que completamente. Você tem essa história no livro Lágrimas, Milagres, mas não com tantos detalhes como eu estou te dando aqui. O nome dela é Adama, era Adama. E Adama viveu até os últimos dias dela, servindo Jesus aqui. E um dia você vai ter a oportunidade de dar um abraço nela lá na glória. Ela se entregou ao Senhor porque um dia nós saímos em busca daqueles que estavam em aflição e em sofrimento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma pequena oração. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite porque estamos aqui. Juntos já te celebramos o nome, cantando, louvando, adorando o teu nome. E agora nós pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco, ou continue falando conosco. Mas, por favor, meu Deus e meu Pai, não permita que saiamos daqui com os mesmos problemas que entramos. Faça um milagre. O pastor Theo falou, citou a tua palavra, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor se fará presente, e nós cremos firmemente que o Senhor está aqui, está presente. Então comece a visitar cada pessoa neste lugar, tocando no coração, eliminando o problema, eliminando a dor, eliminando a injustiça, eliminando, Deus, os problemas que têm afligido as almas dessas pessoas em todos os níveis de suas vidas. Por favor, Pai, vai confortando os corações e dando a certeza da tua presença, do teu toque. Em nome de Jesus, seja conosco, fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Eu queria ler um texto com vocês. Eu estou querendo me aproximar mais desse púlpito, mas vou ver, eu acho que ele não está muito. Abra sua Bíblia num texto que eu separei, de Mateus, capítulo 11, versículo 28. É um texto conhecido, e eu quero dizer para você que não tenho pretensão nenhuma de substituir o pastor Sérgio Borges aqui, mas quando eu fui desafiado a vir e trazer uma mensagem para vocês, eu fui orar e foi isso que Deus colocou no meu coração, e eu tenho plena convicção que Ele quer falar ao seu coração nesta noite. Amém? Você entrou aqui porque você também ama Deus, ama Jesus Cristo, e eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração e vai trazer edificação à sua alma. Mateus 11, 28 é um texto conhecido que nós usamos muito em evangelismo. Alguns dias atrás eu estava aqui e estava doente. Estava com psoríase, palmo-platar, e estava me sentindo muito mal. Eu louvo a Deus pela vida do doutor Ailme, ele me consultou, me passou uns medicamentos, eu os tomei, então agora, está vendo, minhas mãos estão bem melhores, sem rachaduras, e tudo isso é bênção de Deus. Mas eu ainda estou recuperando os dias, então estou com uma certa dificuldade de folhear a Bíblia naturalmente, mas finalmente chegamos no texto, e eu gostaria de ler esse texto com vocês. Eu terminei abrindo em outro canto. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Tá bom? Amém? Pronto. Eu havia marcado antes, mas minha marcação perdeu. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu falei para vocês da situação da Adama, que ela estava numa situação crítica, sentada para morrer pela fome, e a situação dela piora,
e ela passa a ficar cega, surda, com a pele escamada. A família dela não melhorou muito de vida, a assistência que nós demos para a Adma e para a sua família, estávamos dando, não estava sendo suficiente para tirar ela do abismo no qual ela estava. E chegou um momento que a Adma, quando ela pensava que tudo estava melhorando, porque tinha uma certa ajuda de missionários, acontece uma outra desgraça pior ainda. E ela, que era a provedora daquela família, a Adma viúva, vem uma desgraça bem maior. Eu quero dizer para vocês que nós, brasileiros, estamos entrando numa mesma velocidade, junto com esse mundo, junto com o nosso país, nos distanciando de Deus e entrando em abismos e abismos mais profundos ainda, crises e mais crises. O mundo, especialmente o Brasil, está ficando cada vez mais conturbado. E quanto mais o Brasil se distancia de Deus, ele colhe mais misérias, mais pobrezas, mais situações difíceis e angustiantes. E, infelizmente, como partes do corpo de Cristo que aqui estamos, a tendência é atingir cada um de nós. E o mundo não está diferente. O que dizer de nações como Síria e outras nações da África? O que dizer da Turquia? Agora, a população turca está vivendo uma situação de medo imenso, de um proeminente ataque da Rússia. O que dizer de França ou de cidades como Paris e outras nações, a insegurança de um proeminente ataque do terrorismo? O certo é que o mundo está conturbado. O certo é que o mundo está vivendo uma situação de crise como nunca viveu em todos os tempos, para uma população de quase 7 bilhões de pessoas, sofrendo angústias terríveis, insegurança, guerra, fome, peste, problemas em todos os níveis da sociedade, e a gente vem para o Brasil, não é diferente. O Brasil tem lidado ultimamente com agentes agressores da nossa liberdade, tranquilidade, bem como nossos direitos. Lamas têm jorrado, não só em Mariana ou em Bento Rodrigues, tem saído primeiramente do Palácio do Planalto em Brasília, de um famoso lava-jato, lamas e mais lamas, e parece que a gente só afunda. Aparentemente não existe muita saída para o caos. Tem pessoas que poderiam estar animadas, motivadas e sonhando, e elas estão dizendo: nós só vamos afundar cada vez mais. Numa escala de 100, alguém já falou que nós estamos em 60 e estamos descendo cada vez mais. E só vamos nos afundar cada vez mais. A insegurança, ela é total. O que falar do Zika vírus? Mães gestantes com a preocupação enorme com os futuros habitantes da nossa nação. O que falar da crise econômica que abala o nosso Brasil? O que falar da crise social, da crise espiritual, de todas a crise de identidade, onde aquilo que parecia ser certo agora está errado, e o que antes a gente considerava errado agora parece que está certo, e a gente passa como estúpidos e ignorantes por pensarmos agora no certo, porque o barato agora, o legal é pensar errado, então dá certo. Eu poderia ser mais específico, mas sabe o grito que se ouve pelas ruas é: onde está Deus no meio de tudo isso? Onde está Deus no meio do caos? Onde está Deus no meio do problema que a gente enfrenta no dia a dia? Vir na igreja, celebrar a Deus, louvar ao Senhor com louvores maravilhosos como esta noite, sentir a presença de Deus, e depois a gente pensa: e amanhã, na segunda-feira, lá no meio onde eu vivo?
E saindo daqui, às vezes, os problemas que eu vou encontrar na minha casa, nos meus filhos, na minha esposa, no meu esposo, na minha família, na minha escola. Onde é que está Deus em tudo isso? Será que Deus não se importa com a situação que corre no planeta? Será que Deus não tem visto? Será que Deus não tem ouvido? E é muito fácil, nesses dias, a gente fazer a oração de Abacuque. É muito fácil, nesses dias, a gente fazer ou recitar o Salmo 73, porque Deus está vendo o ímpio trilhando as costas do justo, e parece que Deus evaporou e sumiu. Meu irmão, minha irmã, eu quero só dizer uma coisa para você. Nas décadas de 70, 60, 70, a ciência descobriu o átomo. E Sproul, num dos seus livros, Eleitos de Deus, ele diz que esse átomo, a gente já leu isso, todo mundo conhece sobre átomos, era, na década de 70, a menor partícula indivisível da matéria. E depois, mais para frente, a ciência descobre que esse átomo, ele não é mais a menor partícula da matéria indivisível, ele é divisível, eles encontram nêutrons, núcleo, elétrons e o que mais? Prótons. E eles descobrem que os maiores poderes no universo estão dentro desse átomo. E eles começam a produzir energia elétrica em grande escala, com grande poder, através dos núcleos, começam a fazer bombas potentes com os núcleos também, com os nêutrons, e assim vai a ciência. E o que Sproul diz é que esse nêutron, ou esse prótons, ou esse elétron, ou esse núcleo, ou simplesmente esse átomo, se ele estiver por aí andando, sozinho, independente de Deus, ele é mais forte do que Deus. Então, Deus não é nada. Mas para você ficar feliz nesta noite, eu quero te dizer uma coisa, te trazer uma boa notícia, é que este átomo foi criado por Deus. Deus tem sobre rédeas, ou sobre controle, esse átomo. Ele tem sobre controle os nêutrons, os prótons, os elétrons e os núcleos. Nenhum deles anda por aí independente, fazendo o que ele bem quer. Eu estava em conversa com a dona Liane, e ela falando da nova revelação da NASA, sobre o Sol. Os vulcões solares explodindo, num poder arrasador, num poder tremendo que deixa as pessoas trêmulas e se sentindo nada perto daquilo ali. E a Terra é tão pequena que Luiz Giglio, em uma de suas ministrações, ele coloca uma bola de golfe perto do Monte Everest. E ele diz, essa bola de golfe é a Terra e o Monte Everest é o Sol, em comparação de tamanho, de tão pequena que é a Terra. Um simples vulcão daquele poderia consumir a Terra em questões de segundos. Mas ele diz também que aquele Sol todo-poderoso saiu da boca de Deus, quando ele disse, haja luz. Nós não dimensionamos o tamanho do Deus que nós servimos. Nós não temos nem ideia do tamanho dele, o quanto ele é poderoso, o quanto ele tem o controle de todo o universo. E a gente não pode fazer a pergunta, onde está Deus? Porque ele está presente, ele é onipresente, ele está presente na minha vida, na sua vida. Ele sabe do seu problema, ele sabe tudo que você está passando agora no seu coração. E aí a gente chega em Mateus 11, 28, Jesus Cristo dizendo, você está cansado? Você está com problema? Você está enfrentando de fato um caos na sua vida? Ele sabe. Mas praticamente Ele quer saber de você, você precisa dEle, você está passando por um caos familiar, econômico. Você está passando por insegurança no seu país. Nós temos uma onda muito grande de muçulmanos vindo para o Brasil, e nós temos aqui duas opções. Ou a gente se prepara para não ter mais liberdade de andar seguros nos nossos shoppings, nos nossos metrôs e ônibus,
porque em pouco tempo eles vão começar a colocar em prática o que eles colocam na França, em outros países, vão começar a explodir coisas. Ou a gente entende que Deus mandou essas pessoas até a nossa porta para ouvir do amor dele. E a gente começa a evangelizar e a gente vai viver muito mais feliz. Não é problema eles virem. Estimam-se mais de 6 milhões de muçulmanos hoje no Brasil. Eu estava com o pastor Cláudio andando em Copacabana e ouvi muitos senegaleses andando ali, muçulmanos. E eu falei com o pastor Cláudio, ó, senegalês, 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 senegalês. Ele falou, mas não é brasileiro? Eu falei, não, vou chamar um deles para você ver. Chamei um, porque eu já tenho uma certa afinidade com eles e posso identificá-los com facilidade. Comecei a conversar com ele. No início ele ficou meio trêmulo, sem querer abrir a boca. Aí eu comecei a falar na língua dele, aí ele se soltou e o Cláudio viu que realmente era um senegalês. Em Caxias do Sul tem 2.000 senegaleses. Estimam que em Caxias do Sul, no sul do Brasil, tem mais de 7.000 muçulmanos só na cidade de Caxias do Sul, sem falar em Foz do Iguaçu, que tem um número enorme também. Mas o que eu quero dizer é que toda essa insegurança pela qual você pode estar passando por ela, caos na família, caos na criação de filhos, caos na sua identidade, caos econômico e diversos, entra Jesus nessa cena e ele diz a todos vocês que estáis cansados e oprimidos, eu tenho uma palavrinha para vocês. Primeiro, vinde a mim. Ele faz um convite. Ele fala, vinde a mim, porque ele tem solução para o seu problema. É saúde o seu problema? É cegueira? É mudez? Ou qualquer nível de enfermidade, ele tem solução para o seu problema. Talvez você está sendo corroído por uma coisa chamada pecado e você não consegue se ver livre, você não consegue encontrar cura. Talvez você não tenha nem força para abandonar o pecado e você não sabe o que fazer. Eu vou fazer algumas suposições, por favor, não pegue como carapuça, porque eu nem vivo aqui, eu não conheço a maioria de vocês. Talvez você tenha vindo a essa igreja, tenha estado aqui, e você caiu em laços terríveis de Satanás ao ponto que você não consegue mais sair. E você queria sair, mas você está tão afundado no pecado. E você chega a pensar, eu sou um hipócrita, uma hipócrita, eu estou na igreja, o pastor, meus amigos, meus pais, pensam que eu sou uma pessoa pura, limpa, mas eu estou tão afundado no pecado. E eu só estou ali porque eu não sei mais como sair. Eu errei completamente o caminho de retorno para os braços do meu Senhor. Eu não sei mais como voltar. Eu estou perdido. Eu quero dizer que esse convite é para você. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados. Vinde a mim. Talvez no seu caso você andou muito tempo e agora você encontrou uma célula onde você tem pessoas amáveis, pessoas amigas, pessoas que amam Jesus e você está se sentindo bem, mas ainda não teve aquele clique de dizer, olha, eu quero servir esse Jesus. Eu estou numa célula, está sendo maravilhoso, mas eu ainda estou afundado no pecado, ou eu estou começando a sair, mas eu não estou com força suficiente, eu ainda não me sinto uma pessoa salva, eu ainda não me sinto completamente livre para dizer que eu sou salvo e que eu amo Jesus e que Ele me ama. Eu ainda não entendi bem porque que Ele derramou todo o sangue dEle lá na cruz por causa do meu pecado. O convite é para você, Ele diz, vinde a mim. Talvez você está com problemas sérios econômicos, que você não sabe também qual a saída que você vai tomar. Você não sabe como resolver o seu problema, os juros, os agiotas, os problemas que o mercado apresenta e você diz, para mim não tem mais jeito. Eu estou citando o problema econômico, porque eu tive conhecimento de pessoas, na época da crise econômica mundial, lá na Islândia, pessoas que eram prósperas, encontrando solução somente num revólver, numa bala e se dando um tiro na cabeça e dizendo, acabou para mim. Eu não sei qual é o nível que você está, mas quero te dizer que nesta noite, Jesus também diz, vinde a mim.
Ele não está falando isso por acaso, ou dizendo, vinde a mim e vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Ele está dizendo, vinde a mim, porque Ele tem solução para você. Amém? Talvez você está doente, ou tem um parente doente, talvez você está aqui nesta noite lidando com um câncer ou outras enfermidades incuráveis. Você está passando por situações realmente horríveis na sua vida física. Jesus também diz, vinde a mim. E eu quero repetir que Ele não fala, vinde a mim, porque simplesmente Ele está a fim de discutir o problema com você e procurar uma solução. Eu lembro da história de um irmão, que ele chamou um outro e falou, estou vendo que você está abatido. Qual é o seu problema? Ele falou, cara, eu tenho uma dívida enorme, eu não estou conseguindo pagar a escola dos meus filhos, mal eu estou conseguindo para trazer um pouquinho de alimento para dentro de casa, a gente tem comido mal, tem comido o mínimo, o básico, a situação está difícil. E aquele irmão meteu a mão no bolso e tirou um pacote, e ficou na mão, parecia um envelope, alguma coisa. E aquele irmão que estava passando por problema, ficou tão ansioso, porque na conversa, e ele tomou aquilo da mão daquele irmão, sem ele ter dado, era o lenço dele. E aí ele, sem graça, devolveu, e aquele irmão falou assim, é muito bom saber tudo que você está passando, e eu te prometo que vou orar por você. E foi embora. Eu quero te dizer que com Jesus não é assim. Ele não te chama e diz, muito bom saber que você está passando por aflição, que você está passando por problemas, então vamos discutir aqui, olha, eu vou ver se eu encontro uma solução por aí, eu vou bater em uma porta, vou conversar com alguns pastores amigos, eu tenho algumas pessoas que têm orado a mim, têm se disposto a fazer alguma coisa pelo seu semelhante, então fica firme, porque eu não vou te deixar assim de qualquer maneira, não. Jesus tem a solução para qualquer problema que você esteja enfrentando, seja de ordem econômica, física, social, emocional, seja ela qual for, espiritual, Jesus tem a solução. Por isso que Ele diz, vinde a mim. E Jesus Cristo, nesta noite, está fazendo um convite a você, te chamando para você vir a ter Ele. Quando Ele diz isso, é porque Ele quer resolver. E tem situações que Ele resolve assim de uma vez por todas. Tem situações que Ele diz, eu vou resolver isso. E nós vamos andar junto. E Ele vai trabalhando com você, mas Ele resolve. Ele sempre tem a solução, Jesus sempre tem a saída. E muitas das saídas de Jesus, às vezes, não é como eu quero, como eu imagino. Eu já experimentei milagres diversos, onde Jesus chegou e resolveu o meu problema. Mas já tive situações que eu tive de caminhar, que eu tive de suportar. E Ele foi comigo. Mas nunca eu me senti sozinho ou desamparado. Porque no meio da minha luta, muitas vezes, eu não teria condições de continuar sozinho, não teria condições nem de sobreviver ao mal ao qual eu estava dentro dele. Mas com a presença de Jesus e a graça dele, nós fomos andando juntos. E Ele não me livrou do mal que eu estava dentro dele. Ele não fez mágica, mas Ele me deu graça e alegria de saber que Ele estava junto comigo. E eu pude aprender, eu pude crescer. E só lá no final que eu falei, puxa, se tivesse sido do jeito que eu queria, de uma forma mágica, eu não teria aprendido tanto, eu não teria sentido tanto a presença de Jesus do meu lado. Jesus não é um mágico. Muitas vezes a gente vem até Ele porque a gente imagina que vai acontecer uma obra mágica na nossa vida. E quando Ele faz esse convite, vinde a mim, a gente sai correndo e vem a Jesus, porque a gente pensa, agora sim acabou o meu problema, porque Ele vai e tem gente por aí oferecendo como uma forma de mágica. Ele faz tudo o que lhe apraz. Salmo 115. Onde está o nosso Deus? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. E muitas vezes do jeito dele.
Mas uma coisa que Ele promete na palavra, que Ele nunca vai negar, é que Ele vai estar junto com você no seu problema, andando com você, mesmo lá no vale, Ele vai estar junto, e você vai passar pelo vale com a cabeça erguida, dizendo: está difícil, está doendo, está ruim, mas Jesus está comigo e eu sairei vencedor do meu problema, porque Ele diz: vinde a mim. É a primeira coisa que Ele diz nesse texto. O convite é para você. Ele tem desejo em ver você livre do seu fardo. É por isso que tem uma segunda coisa que Ele diz: tomando sobre vocês. Tem condições. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não está dizendo, como eu vou repetir, ele não está dizendo que vai pensar, que vai discutir, que vai reunir a equipe pastoral dele para discutir o seu problema. Ele está dizendo: e eu vos aliviarei. Ele vai te aliviar do seu problema, pode crer nisso. Mas tem condições. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. É preciso que você tome sobre você o jugo de Jesus. Você já deve ter ouvido falar nisso que eu vou falar agora. Quem é agricultor, trabalha na terra, deve saber. Nesses dias lá em Nova Petrópolis, eu tenho estourado minhas mãos, mas com um enxadão na mão, cavando, fazendo um jardim para Marli. E o mais legal é que a Marli está muito feliz com aquele jardim novo que eu estou fazendo para ela. Então eu tirei pedras, tirei raízes. Tem um capim chamado elefante, o Reneu deve conhecer, que é horrível. Ele fica dentro da terra e para arrancar aquele monte de capim dá muito trabalho, é só com enxadão mesmo. E depois plantei grama, comprei flores, plantei flores para ela estar muito feliz com aquele jardim. E quem trabalha na agricultura, que fazem jardins maiores, seja ele frutífero ou não, trabalhavam, né, com touros. Hoje ninguém trabalha mais com touro, mas eu cheguei a alcançar, e deve ter no interior, gente que trabalha com touros, com bois. E o boi carrega um negócio no pescoço chamado canga, jugo. E ninguém coloca 2 touros novinhos para trabalhar a terra. Você sabe por quê? Porque eles arrebentam o pescoço e morrem. Porque um quer ir para o canto, outro quer ir para outro. E isso nos traz muitos ensinamentos. Então, normalmente, o que o fazendeiro, o agricultor faz? Ele pega um touro experiente, que já sabe como transportar a canga, e ele pega um touro novinho para aprender como é que carrega a canga, e coloca ali debaixo. E aquele tourinho vai aprender no andar, no dia a dia. Aquele tourinho vai querer ir para a direita, mas o touro sabe até onde vai chegar aquele touro mais velho. E Jesus Cristo, Ele está dizendo: eu vou te aliviar do seu problema, mas você precisa também ter alguns compromissos comigo. Uma das minhas exigências, uma delas é que você baixe a cabeça e toma sobre você o meu jugo. Ele não está falando que ele vai chegar e vai pegar o jugo dele e disse: já que você veio a mim e você quer solução para o seu problema, aqui, e coloca lá no seu pescoço, e você começa a se sentir preso e diz: puxa, eu não queria tudo isso de Jesus, eu queria só uma bênção dele. E agora ele botou esse jugo no meu pescoço, eu vou ter que caminhar com ele, um touro experiente, eu vou ter que andar e trilhar essa terra dura que ele está lavrando ou plantando. Não era isso que eu queria. Ele está dizendo que tem que ser um ato também seu, de você dizer: eu quero o jugo. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. É mais ou menos você mesmo, por livre e espontânea vontade, meter também essa cabeça debaixo do jugo. No meu coração, isso soa mais para quem já é crente, serve Jesus. Porque para mim, quem ainda não serve Jesus, não tem conhecimento de Jesus, ele não tem condição em si mesmo de tomar alguma decisão e querer colocar a sua cabeça debaixo do jugo de Jesus. A pessoa que ainda não experimentou esse amor não tem, em hipótese nenhuma, condições de colocar a cabeça debaixo do jugo dele. Eu creio firmemente que ele está falando isso para os seus.
Porque mesmo os seus que já andam tantos anos com Jesus, carregam em si fardos pesadíssimos, situações complicadíssimas, porque o mal não atinge só quem está lá fora, atinge todos. A crise brasileira atinge todos. Seria muito fácil se fosse na igreja o lugar de livramento da crise, então nós não teríamos lugar nesta noite aqui, de tanta gente que está aqui para se ver livre. Mas eu estou apresentando para vocês um caminho que nós podemos ficar livre, a entrega desse fardo pesado a Jesus, e a inclinação de colocar a cabeça debaixo do jugo dele e andar com ele, e ir em frente. Tem preços, a bênção de Deus, ela vem, ele está pronto para fazer, mas tem preços, o andar com ele. Nós devemos aprender com Jesus, e ele diz, porque ele era manso e humilde de coração. Não era o Jesus que vivia ofendido ou se ofendendo com qualquer coisa. É aquele que pede para a gente tomar o nosso jugo e andar com ele, confiando nele, qualquer intempérie da vida, qualquer ataque, qualquer agente exterior que venha para nos atacar, você pode olhar e dizer, eu estou com Jesus. Ou você pode dizer para Jesus, está vendo o que está me atacando? Está vendo o que está me atacando? Está vendo o que está passando? Terceiro, Jesus fala algo que me toca profundamente, porque no meio de todas as minhas aflições, a coisa mais maravilhosa que aconteceu comigo, não foi resolução de problema econômico, físico, social, foi espiritual. E ele fala, encontrando descanso para a vossa alma. A coisa mais maravilhosa que aconteceu comigo é que eu encontrei descanso para a minha alma. De repente você não está sabendo lidar com a sua situação, com a tua situação, porque simplesmente você anda afatigado, humilhado, destruído, detonado, acabado, completamente. Porque na sua vida espiritual, você não encontrou descanso. Eu quero te garantir nesta noite, que a partir do momento que você encontra descanso para a sua alma, ideias começam a pipocar de tudo quanto é lado. O Espírito Santo de Deus vem e começa a colocar na sua mente, no seu coração, saídas. E quando ele diz, encontrareis descanso para as vossas almas. Quando ele fala de solução, ela só começa realmente, de fato, prático, a partir do momento que você encontra descanso para a sua alma, porque o interesse maior de Deus, o interesse maior de Jesus é que você encontre descanso para a sua alma. A igreja, infelizmente, é um local que está cheio de gente que já ouviu falar de Jesus, já até tomou uma decisão de seguir Jesus, mas vive sem descanso em sua alma, vive sofrendo, vive carregando cargas que não deveria estar carregando, cargas desnecessárias. E nesta noite, Deus está te dando uma oportunidade de você poder entregar o seu fardo, entregar a sua carga e dizer, eu quero encontrar descanso para a minha alma. Crentes infelizes, com diversos tipos de problemas que já deveriam estar livres há tempo, crentes que não conseguem crescer, nem no relacionamento com Deus, nem no conhecimento de Deus, nem com a sua palavra, crentes que estão cada dia mais nanicos em sua fé, em seu relacionamento com Deus, porque simplesmente ainda não encontraram descanso para as suas almas. E Jesus Cristo, quando Ele está falando isso, Ele está dizendo, você deve desacelerar todo o processo estressante no qual você está nele, desacelerar, seja na liderança, seja lá na sua casa, seja no seu trabalho, na sua escola, você deve desacelerar. E você só vai conseguir desacelerar todo o processo no qual você está nele, quando você realmente encontrar descanso para a sua alma. E aí vem algumas coisas que eu quero te falar. Você encontra descanso para a sua alma entregando sua vida a Ele.
bem como todos os seus cuidados. Eu entrego minha vida para Jesus, mas esse problema aqui eu vou resolver. Eu entrego a minha vida a Jesus, mas esse irmão, essa irmã vai ter que pagar. Tem um ditado em Guiné-Bissau, em crioulo, que eles falam assim: nem no outro mundo, um cana burdal. Nem no outro mundo, eu não vou perdoá-lo. Eu estou citando a situação do perdão, mas posso citar aqui diversas coisas que a gente entrega a vida para Jesus, diz, mas meu fardo não. Eu estou feliz com esse meu fardo. Ou pelo menos você nem sabe que está feliz, mas você diz, esse eu não posso entregar. Eu vou continuar seguindo Jesus, vou continuar indo na igreja, vou continuar indo nas classes de escola dominical, vou até aceitar um discipulado, mas esse fardo não, esse é meu. Eu nunca vou entregar esse fardo. Pessoas infelizes, sofridas, com problemas diversos, entregando sua vida a Ele, bem como os seus cuidados. Suas lutas, ou as lutas, exemplo que Jesus disse, eram direcionadas a Deus. Ele está falando, Ele nos ensinou a aprender com Ele, aprendendo com Jesus, entregando as nossas lutas, direcionar as nossas lutas ao Pai. Jesus deixava todos os problemas que Ele tinha com o Pai. Nós precisamos aprender isso, irmãos, entregar a nossa vida e entregar também todos os nossos problemas e os nossos cuidados. Virá um irresponsável e uma irresponsável? Não. Você vai continuar sendo responsável, mas agora sabendo que tem alguém do seu lado que anda com você e que vai te dar saídas. Não alimentar, mas desacelerar o processo estressante pelo qual você está nele. Ser submisso, submissa à vontade de Deus. Eu quero, chegando ao fim, compartilhar para vocês sobre a Coreia do Sul. Na Coreia do Sul se encontra a maior igreja presbiteriana da terra, se encontra a maior Assembleia de Deus, a maior batista, a maior metodista, e as maiores igrejas estão lá na Coreia do Sul. Há mais ou menos 2 gerações atrás, Loren cita isso em um dos seus livros, o livro que transforma as nações. Era uma nação onde o rei pegou a palavra de Deus e tudo onde existia o nome Deus, Jesus, Espírito Santo, ele mandou imprimir novas Bíblias com o nome dele. E até poucos anos atrás, crianças davam graças a Deus pelo alimento a esse rei. Chegaram missionários no norte e no sul e começaram a evangelizar a Coreia do Sul. E a vida da Coreia do Sul começou a mudar, por causa da palavra de Deus. Se você entrega a sua vida a Jesus, significa que a sua vida vai ter uma mudança enorme através da palavra de Deus. Eu já contei aqui, quero repetir. A Noruega também, há 2 gerações atrás, era uma nação pobre, sem liberdade. Se você quisesse ir daqui de São Francisco a Piratininga, você teria que pegar autorização com o rei. 98% da população eram analfabetas. E alguém chegou para um fazendeiro de 26 anos chamado Hans e deu uma Bíblia para ele. E falou, essa é a palavra de Deus. Lendo essa palavra, você vai encontrar com o Salvador. E encontrando com o Salvador, a sua vida será transformada completamente. E Hans disse, eu tenho que aprender a ler e escrever. E o Hans começou a ler, aprender a ler e escrever, aprendeu a ler e escrever. E o Hans começou a ler a Bíblia. Antes de terminar de ler a Bíblia, o Hans encontrou-se com o Salvador. Ou foi encontrado pelo Salvador. O Hans entregou seu coração a Jesus e começou a escrever livros, e ele andou mais de 65 mil milhas na Noruega, pregando a palavra de Deus e ensinando as famílias a abrir escola e colocar as suas crianças para estudar. O rei soube e prendeu o Hans. O Hans ficou preso 23 anos, numa masmorra escura, fria, e ele passou necessidades indizíveis ali. E um dia, o rei viu que quem pagava os impostos no reinado dele era só um grupo de pessoas. Aí ele falou,
quem são essas pessoas que pagam imposto tão certinho aqui? Alguém falou, são os membros da igreja do Hans, pessoas que ele formou. Ele falou, isso é muito bom, manda soltar esse homem. E mandou soltar o Hans. O Hans viveu só mais 3 anos depois que foi solto. Por causa dos maus tratos daquela prisão, o Hans viveu somente mais 3 anos e não chegou a ver o vento de mudanças na Noruega. Aquele rei também morreu. Levantou-se um novo rei e ele disse, a gente tem que seguir as tendências internacionais, nossa nação tem que mudar. Vamos eleger um parlamento e vamos fazer uma nova constituição para a nossa nação. E elegeu um parlamento, e só quem foi eleito foram os cristãos, convertidos, que sabiam ler e escrever. Ali era somente aqueles que haviam entregue suas vidas a Jesus. E formou o primeiro parlamento na Noruega. E eles disseram, agora nós vamos fazer uma nova Constituição. O que a gente vai fazer? Eles falaram, vamos usar a Bíblia como um livro base para fazer a Constituição da nossa nação. A Noruega hoje ocupa o ranking da 15ª nação mais rica da Terra. Está entre as 15 mais ricas da Terra. Tendo analfabetos somente aquelas crianças que não estão em idade escolar. Jesus trouxe solução para aquela nação. Eu quero dizer que Jesus tem solução para a nossa nação. O Brasil em crise precisa de um Cristo. As pessoas precisam saber que em Jesus há solução de fato. Eu quero dizer para você, se Deus transformou a história de uma nação que se rendeu a Ele, Ele vai mudar a sua história também. Ele vai mudar a sua história também. Mas lembra que Ele fez um convite a você. Lembra que Ele se dispôs a te ensinar. E Ele te mostrou um caminho para encontrar o descanso para a sua alma. E agora eu quero fazer uma pergunta, o que você quer fazer agora? Eu posso passar a palavra para o pastor Theo e a gente pode sair por aquela porta, como entramos aqui. E domingo que vem nós vamos estar aqui de novo com os nossos fardos, carregando. E no outro domingo também com os mesmos problemas de sempre, sem ver solução, sem usufruir, sem experimentar a libertação e a solução para os nossos problemas. O que você quer fazer agora? Você quer entregar esse seu fardo pesado a Jesus e passar a carregar, colocar a cabeça debaixo do jugo dele? Ele termina o texto dizendo, porque o meu jugo é suave e leve, não machuca o seu pescoço, não é pesadão como o fardo que você carrega, é fácil de carregar, você vai encontrar descanso para a sua alma nisso. Em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 10 diz que o salário do pecado é a morte. Mas Romanos 10, 9 a 3 diz que se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É preciso um abrir de boca, é preciso um confessar. Por que Deus exige isso conhecendo o nosso coração, conhecendo a nossa vida? A gente poderia simplesmente pensar e dizer, eu te quero, eu aceito, eu meto a minha cabeça debaixo do jugo de Jesus, sim. Mas Ele quer que você confesse com a sua boca. Porque a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu pergunto mais uma vez, você quer simplesmente continuar carregando o seu fardo penoso por este mundo afora, continuar sofrendo e pagando um preço desnecessário? Ou você quer, nesta hora, entregar os fardos aos pés da cruz e aceitar o amor de Jesus por você?